Olá, boa noite a você que nos acompanha aqui no Facebook Catedral Marabá. Hoje, 5 de dezembro de 2019, estamos começando mais um programa Comunidade Fé, realizado pela Pastoral da Comunicação da Paróquia São Félix de Valuar. E eu tenho uma pergunta para fazer a você. Você conhece os 7 sacramentos? Se você não conhece, fique ligadinho aqui com a gente, porque nós vamos falar a importância deles para a nossa vida como cristão, como católico. E para nos ajudar no tema de hoje, nós convidamos o diácono Fabrício. Boa noite, Fabrício. Muito boa noite, Bárbara. Boa noite aos nossos queridinhos que nos acompanham também através das redes sociais. É um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez. Para a gente é um prazer muito grande ter o Fabrício aqui, ele que já vem aqui pela segunda vez, já é sócio. Estamos aqui. Já é um sócio nosso aqui. E eu quero começar falando um pouquinho sobre o Fabrício, 24 anos. 24 aninhos. Nasceu aqui em Marabá mesmo? Nasci na Terra Santa, minha filha. Lá no bairro Liberdade, nascido e criado, marabaense, lá da Liberdade. Inclusive, abraço aos meus queridinhos lá da Liberdade que também vão hoje poder acompanhar, ou depois também acompanhar através do Facebook aqui da Catedral Marabá. Ouvi dizer que é botafoguense? Deus me livre! Minha filha, todo convertido é flamenguista. Torcer pro Mengão é sinal de conversão. Gosta de jogar futebol? Viciado. Não vejo a hora. Sempre tem uma folguinha, estou ali nas quadras do Santa Rosa. Também é muito atuante nas redes sociais, né? Adoro, tem que participar, né? Eu creio que as redes sociais nos aproximam muito das pessoas. Às vezes as pessoas têm medo, né? Porque imagina um padre assim sério, né? Quando vê a figura do padre, pensa naquela seriedade, pensa que nós somos pessoas assim, brigonas, e acabam que tem o medo da gente. E quando nas redes sociais a gente se expõe um pouco, as pessoas começam a ter uma certa, digamos assim, ver no padre uma certa semelhança. Olha, é uma pessoa normal como a gente. Causa uma aproximação, né? Aproxima a gente. Verdade. Ajuda. Inclusive, quem quiser, já vou até deixando aí, quem quiser também estar seguindo nas mídias sociais, para procurar Diácono Fabrício Rodrigues no Instagram, no Facebook, que vão estar me encontrando também. Daqui a pouquinho já vai mudar, né? Semana que vem muda. Já muda ali o nome. Então, fique ligadinho porque vai mudar. Vai ser como? Já tem lá o nomezinho que vai colocar? Vamos ver também, que às vezes a gente pensa o nome, mas coloca o nome, aí aparece assim, esse nome já tem usuário, aí não dá certo. É verdade. Mas tudo der certo, vai estar lá assim, PE Fabrício Rodrigues. Muito bem, dia 12 será ordenado então presbítero, né? Isso mesmo, quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, onde vai ser? No ginásio do Colégio Irmã Teodora, no bairro Liberdade. Fica no finalzinho da Avenida Paraíso. Porque não vai caber na igreja, porque são muitos convidados. Muita gente, Maria. Muita gente. Pelo menos muito convite foi lançado, né? Que bom, vai dar muita gente sim. E se Deus quiser, a gente vai estar lá até transmitindo na próxima quinta. Se der tudo certo em relação à internet, nós faremos a transmissão diretamente de lá. Lá da Liberdade, Terra Santa. Para que vocês acompanhem a ordenação do nosso futuro presbítero. Isso. É porque também tem muitos amigos que moram em outros lugares, né? Em outros estados. E falam assim, que pena que eu não vou poder estar nesse dia. Mas já sabe, você não pode estar no dia, mas vai acompanhando agora através das mídias sociais. Verdade. E nós vamos falar agora sobre os sacramentos. Se você tiver alguma dúvida, quiser colocar aí alguma pergunta, a gente vai tentando responder aqui ao longo do programa. E aí eu quero começar te perguntando, quem instituiu os sacramentos? Olha, os sacramentos são chamados sacramentos do Novo Testamento, sacramentos da fé, sacramentos da igreja. E foram todos instituídos por Cristo. Cristo instituiu os sacramentos. Muitas pessoas hoje em dia, elas têm dificuldade de compreender o que são os sacramentos, porque nós estamos num ambiente onde as coisas, elas estão começando a perder o seu significado, elas estão se esvaziando muito. E para compreender o que são os sacramentos, nós devemos falar também sobre o chamado tempo sacramental. O que isso quer dizer? Isso, como eu disse anteriormente, os sacramentos foram instituídos por Cristo. Em sua passagem aqui na Terra, tudo aquilo que Jesus já falava e fazia já eram atos salvíficos. E esses atos salvíficos ganharam ainda mais significado na sua paixão, cruz, ressurreição e depois também na descida do Espírito Santo em Pentecostes. E poderíamos até assim dizer, os sacramentos, depois que Cristo partiu,
Os sacramentos são sinais visíveis da ação de Cristo que continua operando aqui na igreja, o seu mistério da paixão e ressurreição. Quais são os 7 sacramentos? Assim, a gente consegue colocar eles numa ordem? Vamos lá. Toda religião, poderíamos assim dizer, ela tem um chamado rito de iniciação. No cristianismo também não é diferente. Nós também temos, digamos, os ritos de iniciação. Temos 3 sacramentos que dão origem à nossa fé, a saber, o batismo, a Eucaristia e o sacramento da confirmação, que por muitos também é conhecido como crisma. Em alguns catecismos, vocês podem encontrar na ordem batismo, confirmação e Eucaristia. Em outros, vocês podem encontrar batismo, Eucaristia e confirmação. Há essas 2 ordens, mas esses são os 3 sacramentos chamados sacramentos da iniciação cristã. Inclusive, depois que eu comecei a fazer um estudo a mais sobre os sacramentos, porque quando a gente, assim, o nosso grande erro às vezes é pensar que terminando o sacramento da confirmação, né, estamos assim já livres, né? Aí eu estudando, descobri que são os sacramentos que iniciam a fé. E depois que eu fiz o sacramento da confirmação, recebi o sacramento, eu pensei, meu Deus, só agora, depois de tanto tempo que eu sou uma pessoa iniciada na fé, depois de tanto tempo. É ali que começa a vida cristã, depois da confirmação. Temos 2 sacramentos chamados sacramentos de cura, que são os sacramentos da unção dos enfermos e o sacramento da confissão. E ainda sacramentos do serviço, sacramento da ordem e sacramento do matrimônio. O do batismo tem uma idade, por exemplo, até certa idade pode ser batizado ou não? Qualquer momento da vida aquela pessoa pode ser batizada. Porque geralmente é batizado quando criança, né? Isso. Quem pode receber o sacramento do batismo, né? Diz o catecismo que as pessoas, e somente elas que não possuem o batismo, devem recebê-lo. O que acontece? Quando começar a inserir a criança na igreja, quando receber o batismo, não tem uma idade. No entanto, o aconselhável é, como o batismo nos insere numa vida em Cristo, o batismo nos insere na salvação operada por Deus, quanto mais cedo eu oferecer à criança essa salvação que Cristo operou por nós, melhor ainda para ela. A criança não deve estar privada da salvação que Deus entregou a ela. Então, assim que nasce, uma família cristã já deveria apresentar sua criança à igreja e depois pedir o santo batismo, né? E enquanto a pessoa, né, estiver viva, e somente os vivos recebem os sacramentos, isso é importante dizer, porque muitas vezes acontece de umas famílias chegam desesperadas na gente, dizendo, meu filho morreu e não era batizado, você pode batizá-lo agora? E não podemos, porque todos os sacramentos são para pessoas vivas. Então, enquanto a pessoa estiver viva, ela pode receber o sacramento do batismo. Os sacramentos são pró-vida. Então, somente aqueles que estão vivos podem receber os sacramentos. Então, não tem uma idade específica. No entanto, é aconselhável receber ainda como criança. Entendi. Então, podemos ser batizados novamente? Por exemplo, eu sou de uma igreja evangélica e fui batizada lá. É considerado para a igreja católica que eu já sou batizada, ou quando eu, por exemplo, se eu mudar para a igreja católica, eu preciso ser batizada aqui na igreja católica? Porque tem umas igrejas também, se eu não me engano, presbiterana, não, anglicana, que a igreja católica aceita o batismo. Isso? Vamos lá, compreender. O batismo é único. Batiza-se apenas uma única vez. A Igreja Católica, ela aceita o batismo de algumas igrejas, mesmo não pertencendo ao catolicismo. O que a igreja olha nessas questões? Ela olha a matéria e a forma que foi utilizada nesse batismo. O que seria a matéria para o batismo? A água. A fórmula são as palavras que o próprio Senhor nos ensinou no seu Evangelho. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se a pessoa foi batizada usando a matéria e a fórmula, com a intenção da igreja,
o que seria a intenção da igreja? Inserir a pessoa em Cristo, na salvação operada por Ele, torná-lo membro da comunidade. Então, com essas duas coisinhas, a matéria e forma e a intenção da igreja, então a igreja considera válido o batismo, mesmo de outras congregações religiosas, não pertencentes ao catolicismo. E não somente isso, há também muitas pessoas que, correndo risco de vida, às vezes no leito de hospital, foram batizadas em casa, ou no hospital também, e que a igreja considera válido esse batismo. Claro que depois a pessoa tem que ir apresentar-se à igreja, até mesmo para fazer o registro e completar o rito sacramental, mas a igreja também considera válido, porque utilizou a matéria, utilizou a fórmula. E qual o papel dos padrinhos na vida do batizado? Nossa Senhora! Os padrinhos, eis o grande mistério, viu? Para falar a verdade, os padrinhos, eles têm o papel de ser pai e mãe na fé. Inclusive, quando eu estou batizando, eu aviso aos padrinhos, filhinhos, queridinhos, vocês não vão ser mais padrinhos de uma criança qualquer. Vocês vão ser padrinhos de um filho de Deus. Então é uma responsabilidade muito grande. O padrinho não é aquele que dá presente. Pode ser até ele, o que dá presente. Mas antes do presente tem que dar o Senhor. O padrinho é aquele que oferece Jesus Cristo. Por isso, para padrinhar alguém na fé, antes ele precisa viver a fé. Ele tem que possuir a fé. Muitas vezes, o que acontece na escolha dos padrinhos? A pessoa chega na escolha dos padrinhos, escolhe o padrinho do pagode, Verdade. escolhe o padrinho do churrasco, porque tem afinidades, né? Mas não escolhe um padrinho aquele da igreja, aquele que vive a fé. E aí entra a primeira coisa que complica. Porque como não é uma pessoa da igreja, então ela não está preocupada com a fé da criança. Está preocupada em ser padrinho e estar lá no dia, na foto. Aí quando chega na igreja, e que tem as exigências para ser padrinhos, começa a dizer, como é cheio de frescura essa igreja. A gente vem pra cá, tem tanta burocracia que tá difícil ser padrinho. Não é porque isso é difícil, é porque nós estamos tratando com a salvação da pessoa. Nós temos que visar a salvação daquela pessoa. E por isso também os padrinhos contêm esse papel essencial, apadrinhar a fé. Eles serão responsáveis pela criança. Né? Se a criança não está indo para a catequese, os padrinhos têm a missão de chegar lá, perguntar até mesmo para os pais. Por que ele não está indo para a catequese? Não está indo para as missas? Tem a missão de perguntar por que não está indo para as missas. Porque meu pai não pode me levar. Então o padrinho tem a missão de levar também as crianças ou seus afilhados para a missa, para participar da igreja. Viver a fé. Né? Só que o papel principal dos padrinhos, quando você pega o ritual do batismo, é ajudar os pais em sua missão. Está escrito assim, ajudar os pais em sua missão. A missão dos pais, ajudar a criança a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus. 2 critériozinhos, observar os mandamentos e viver na comunidade. Então os padrinhos também têm essa missão, observar os mandamentos e viver na comunidade. Muitas vezes encontramos a maior dificuldade. Padrinho, a gente só vê no dia do batismo, na foto, e depois, muitas vezes, nunca mais a gente encontra o padrinho da gente. Inclusive, estou procurando o meu, viu, gente? Se alguém encontrar por aí. E eu procuro a minha madrinha. Nunca vi, não conheço. O meu eu sei que existe porque eu tenho foto. Né? Mas eu sei que existe, tem foto. Meu padrinho, ele é assim, eu tive uma sorte, não sei se sorte talvez, mas eu acho que pelo menos o padrinho a minha mãe soube bem escolher, porque foi ele que me deu assim um direcionamento muito bom. Eu tinha assim como realmente uma referência na Igreja Católica. Então acho que pelo menos o padrinho, mas a madrinha já não tive muito essa sorte. Então quem encontrar também a madrinha dessa pessoa que está desesperada procurando sua madrinha, você pode devolver, e nós por favor. temos perguntas. Qual do Estermac? Qual conselho você daria para quem escolhe, para os pais que escolhem os padrinhos no churrasco, né, na mesa de pagode? Que conselho você daria? Qual o conselho que eu dou então? Pensa, se você quer oferecer, melhor falando assim, a salvação para seu filho, se você quer oferecer a salvação para o seu filho, o que você tem que escolher é um padrinho que tenha a capacidade de viver a fé com ele. Né? Tem problema ser aquela pessoa que te acompanha no churrasquinho?
não tem problema desde que ele viva a fé. Só que o problema às vezes é que a pessoa não vive a fé, mas só vive esses momentos. Então ele não pode oferecer a fé que é exigente. Se você quer realmente oferecer a fé, quer oferecer a salvação, na verdade Cristo oferece salvação e nós abrimos o coração para recebê-la, então você deve ter um critério para escolher também seu padrinho. Né? A pessoa tem afinidade? Ótimo, tem afinidade. Mas a salvação é muito mais do que afinidade. E não pode ser colocada em risco a salvação simplesmente porque tem um afeto por aquela pessoa. A não ser que essa pessoa do churrasco, né, que sai com você, tudo, ela comece a mudar de vida, a converter-se e tornar-se realmente um cristão de fato. Aí sim, né, ela pode também ser um padrinho. Mas o conselho que eu posso deixar é o seguinte: escolha uma pessoa que tenha capacidade de acompanhar a criança ou aquele que ela vai apadrinhar. Né, que tenha Às vezes os padrinhos não sabem rezar, minha gente. Às vezes você chega assim na hora do Pai Nosso, os padrinhos não sabem rezar o Pai Nosso. Às vezes o padrinho não sabe rezar a Ave Maria. Como alguém pode oferecer a fé se às vezes aquilo que é básico, que são as orações, a pessoa não possui? Tem que ver também se é uma pessoa de oração, uma pessoa que reza. O padrinho, muito mais do que aquele que está no dia, é aquele que também reza por seu afilhado. O apadrinhamento também começa assim, na ligação pela oração. É a oração que nos fortalece, é a oração que cria laços. Então escolha um padrinho que tenha capacidade de viver a sua fé e a partir da vivência da fé ele possa acompanhar uma outra pessoa. Porque eu não posso oferecer ao outro aquilo que eu não tenho. Eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho. Verdade. E acontece também muito dos pais escolherem, às vezes, pessoas até de outras religiões para serem padrinhos, né? E aí, quando chega aqui na igreja, acaba que encontra um certo empecilho, porque como não comunga da mesma fé, né, muitas vezes, acaba que não pode. E aí fica frustrado, coloca a culpa na igreja. O que a gente pode falar sobre isso? Olha, já aconteceu várias vezes também comigo de experimentar esses casos. A pessoa chega e pergunta: eu tenho uma amiga, sim, ela é muito próxima à criança, sabe? Eu sempre quis ela ser como madrinha, só que ela é de outra congregação religiosa. Ela pode ser madrinha? Aí eu chego assim, a pessoa: vem cá, minha filha, senta aqui. Ela vai ser o quê? Madrinha. Ah, madrinha? Madrinha de quê? Da fé. Né? Madrinha da fé. Mas qual fé ela comunga? Porque a primeira coisa que eu quero falar, porque assim, entre a Igreja Católica e as outras congregações religiosas, né, os chamados protestantes, o que muda não é a religião, porque a nossa religião é cristã. E às vezes a pessoa até como é que é esse erro, né? Eu mudei de religião. Não mudou a religião, mudou o credo, né? Então, o que muda é a profissão de fé. A religião é a mesma. Só que ao mudar a profissão de fé, como é que a pessoa vai dizer na hora do batismo: você crê na igreja una, santa, católica e apostólica? Ela não vai ter condição de dizer creio, porque se cresce, estaria na igreja. Né? Então, ela não tem como dar a fé para a criança. E quando for na hora de rezar a Ave Maria? Tem também a consagração à Nossa Senhora, que todo batizado é consagrado à Virgem Maria. Né? E quando for na hora da consagração, eu não posso consagrar porque eu sou de outra denominação religiosa e nós não acreditamos na Virgem Maria. Como então pode ser padrinho da fé? Quer ser padrinho, tem que possuir a fé. Ou é católico, possuidor da fé e vivencia a mesma, ou então não pode ser padrinho. Então, eu vou logo deixando para vocês avisinho, meu filhinho. Filhinhos, a pessoa de outra denominação religiosa, ela pode até vir no dia, participar, as portas estão abertas, mas padrinhos não podem, porque não comungam a mesma fé. Não possuem o credo. O credo é importante para nós. Inclusive você que não sabe rezar o credo, já vou dizendo, você pega depois o credozinho e vai rezando lá, para você se realmente crer naquilo que a igreja professa. No sacramento do batismo, depois que nós professamos a fé, com as 3 renúncias, e depois com as 3 profissões de fé, a gente pergunta: você quer que seu filho seja batizado na fé da igreja que nós acabamos de professar? Então ele pergunta mais uma vez: você quer nessa fé? Aí a pessoa diz: quero. Às vezes a pessoa diz só porque está lá no dia, se não dizer, não batiza, né? Então, mas tem que prestar atenção também no credo, saber o que eu creio.
Porque hoje em dia a fé está muito relativizada. O que acontece? As pessoas não creem mais na verdade da igreja, na verdade de Deus. As pessoas creem na verdade que elas acreditam ser. Então, eu creio nisso, mas quando chega nesse ponto que a igreja diz, eu não creio. Aí já há um embate muito grande. Ou é católico e acredita naquilo que a igreja professa, ou então não é católico. Não existe assim um meio católico. Tem que aceitar a verdade da igreja. Ou então não pode dizer-se católico. Acredita no que é conveniente, né? Muitas Essa vezes. conveniência, meu Deus do céu, é complicado. É verdade. E então vamos falar agora sobre a Eucaristia. Qual a importância da primeira Eucaristia? Geralmente tem um período de estudo do catecismo, né? Que da catequese que as crianças fazem, ano após ano, e aí chega num determinado momento, quantos anos são de catecismo, de estudo que elas precisam? Eu vou logo, assim, digamos, dizer o seguinte. Às vezes, é uma pergunta que os pais fazem muito. Quanto tempo para receber o sacramento? Não há tempo, filho. Não há tempo. Porque qual o papel da catequese? Fazer discípulo. Esse é o grande papel da catequese. Fazer discípulo. A palavra catequese quer dizer fazer ecoar. Então, ecoar a palavra de Deus. Às vezes o pai preocupa com o tempo. Quanto tempo tem? Quanto tempo é a catequese? Como preocupar-se com o tempo, sabendo que ele vai receber algo que está fora do tempo? Porque o que nós recebemos de Deus é algo que o tempo não suporta. Não cabe no tempo, é maior que o tempo. Deus é atemporal. Então não tem por que preocupar-se com o tempo. É claro que nós temos um tempo, e nesse tempo tem conteúdos para serem vistos. Normalmente, varia muito também de paróquia para paróquia. Mas o mais comum que eu vejo, principalmente dentro da nossa diocese de Marabá, são 2 anos. 2 anos onde a criança ela passa na catequese. Por que a catequese é fundamental? Para que ela possa ter um conhecimento do Senhor para tornar-se discípulo dele. Tem que conhecer a Deus para amá-lo. O amor provém do conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais quero conhecê-lo. É por isso que a catequese é importante. A catequese não é uma sala de aula, como muitos pais pensam, muitas crianças pensam, onde eu vou e no final do ano recebo um diplominha. No final do ano recebo lá a minha graduação. Não é a sala de aula. A pessoa tem que estar lá para tornar-se discípulo de Jesus. Então, são basicamente 2 anos. Assim, no caso, para as crianças. Para os adultos, temos também a turma dos catecúmenos, que também varia muito de paróquia para paróquia. Tem paróquia que passa 1 ano sendo acompanhado e outras com outros tempos também. Entendi. Nós temos uma pergunta da Núbia. Núbia, fique com a gente aí até daqui a pouquinho, quando a gente começar a falar sobre o sacramento do matrimônio. Ela tem uma pergunta, eu já anotei aqui a pergunta. E aí, quando chegar no sacramento do matrimônio, a gente coloca a sua questão, tá bom? Um abraço para Maria, que está nos acompanhando. Tá? Então, vamos continuar aqui. Qual a importância, então, da primeira comunhão? Nossa Senhora. Vamos falar qual a importância da comunhão. Não somente, assim, o da primeira. Porque o sacramento em si é a comunhão. No batismo, nós somos inseridos em Cristo. As portas do céu abrem-se para nós. Somos inseridos numa comunidade. Mas e quando chega no sacramento da Eucaristia? É muito bonito. Porque se no batismo Deus abre os céus para nós, agora nessa vida, Deus nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue. Desde o princípio, Deus criou o homem para viver uma comunhão de amor com ele. Qual foi o pecado original? Quando você pega o Catecismo da Igreja Católica, inclusive, minha gente, olha, tudo que eu estou falando está nesse livrinho aqui, ó, o Catecismo da Igreja Católica. Aqui é um compêndio da fé. Você pode depois também estar acompanhando por esse catecismo. Quando você pega o Catecismo da Igreja Católica, ele fala assim: o pecado original foi o homem tentar ser como Deus, sem contar com a graça divina. O que isso quer dizer? O homem foi criado para ser como Deus é.
para ter uma vida de Deus. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando a serpente chegou em Eva, o que ela disse? Não, vocês podem comer. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. Então, ela pensou que comendo o fruto seria como Deus. Então, ela não quis contar com a graça divina. E ali foi o pecado original. Tentar ser como Deus, sem contar com a graça divina. Só que Deus, Ele continuou o seu plano de fazer-nos como Ele é. E a comunhão é justamente isso. Quando você comunga o Senhor mesmo diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Se você parar para refletir um pouquinho, é um absurdo isso. Eu vou até dizer por isso. Assim, não entra no raciocínio humano. Você já imaginou se comendo Deus? É, estranho, né? Porque assim, quando você pensa em Deus, é o Deus infinito, o Deus poderoso, o Deus que tudo pode. Você fez hóstia, você fez pão, você fez vinho e colocou-se em suas mãos. Você pode fazer qualquer coisa com aquela hóstia na sua mão. Porque Deus quis se entregar para você nessa prova de amor. Para você comer. Se o pecado original entrou no mundo através do homem que comeu, agora nós encontramos a salvação novamente pelo pão, novamente pela boca. Experimentamos e comungamos Deus para tornarmos como Ele é. Eu experimento o Senhor, a minha carne torna-se uma só carne com a dele. Eu começo a experimentar o sangue do Senhor. Inclusive, vou até assim dar algumas instruções. Às vezes, acontece de pessoas que comungam e após comungar, elas vão ajoelhar-se no sacrário. Filhinhos, queridinhos, quando você comunga, o Senhor está em você. Deus está ali, você torna-se sacrário do Senhor. Então é hora de você voltar para o banco onde você estava e ali manter-se em oração. Porque o Senhor está em ti. Tornam-se um. Qual a importância da Eucaristia? Alimentar-se de Deus. Alimentar-se do Senhor. Só que tem um cuidado muito grande aqui. Por quê? São Paulo nos ensina. Inclusive, há uma oraçãozinha no missal que o padre faz em voz baixa antes da comunhão. Senhor, que o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja remédio e sustento para a minha vida. A Eucaristia também, aquilo que é salvação, pode tornar-se condenação se comungada da maneira errada. O que é comungar da maneira errada? Em estado de pecado mortal. Isso nós vamos já ver algumas coisinhas que a gente geralmente vê acontecendo e aí a gente vai tentar esclarecer. E aí eu quero perguntar assim, tem uma idade, a partir de tal idade já pode fazer a primeira comunhão, porque geralmente ali entre 10 e 12 anos que a criança já está ali preparada para, depois de um período de estudo, para receber a primeira comunhão, não é isso? A partir dos 8 anos, a igreja já, digamos que, autoriza-se, a partir dos 8 anos, pode-se receber a primeira Eucaristia. Mas, como eu disse, agora varia de diocese para diocese. Em nossa diocese de Marabá, a idade 12 anos. 12 anos. Por quê? É estipulada essa idade, assim, é definida uma idade para poder... Por que a igreja estipula idades? Para que a criança que vai receber a Eucaristia, ela possa ter conhecimento daquilo que ela vai receber, ter razão, né? Não somente comungar, mas ter o conhecimento daquilo que ela está fazendo ali. Por isso ele coloca os 12 anos, porque nos 12 anos ela já pode ter um certo conhecimento do Senhor. Entendi. E aí, voltando naquilo que a gente estava falando agora há pouco, sobre as formas e coisas que a gente não pode fazer antes e depois da comunhão. E eu tenho algumas dúvidas e depois, se você quiser colocar também outras coisas, se você tiver que estar nos acompanhando, tiver alguma dúvida, quiser perguntar aqui, este é o momento, tá bem? Então, é necessário estar em jejum antes de comungar? A igreja,
ela obrigatoriamente tem o chamado jejum eucarístico. O que é o jejum eucarístico? Eu tenho que me abster do alimento 1 hora antes da missa. Porque, às vezes, a gente fala, 1 hora antes da Eucaristia. O que a pessoa imagina? Bem, do momento que eu chego na igreja até a comunhão, dá 1 hora. Então eu posso comungar. Só que não é assim. 1 hora antes de começar a Santa Missa, o jejum eucarístico. Então, se a missa é 7h30, então a partir das 6h30, eu devo me abster dos alimentos. Né? E o que eu posso fazer? Tomar água. Mas tem que ter essa abstenção dos alimentos para preparar o meu corpo para receber o Senhor. Então tem esse jejum antes da Santa Missa. E depois que recebe o Senhor Eucarístico, também tem um certo tempo. Para quê? Para que a hóstia consagrada, né, ela possa ser consumida pelo nosso corpo. Então que pode uns 10, 15 minutos, meia hora, né, depois da Santa Missa, é bom que logo não coma nada. Porque a gente já sai da missa, né, e já vai comer um hambúrguer, uma pizza, né, vai para lanchonete. É bom esperar um pouquinho. A hóstia, né, ser, digamos que, diluída pelo nosso corpo, pelo nosso organismo. Mas pode beber água? A água pode, inclusive, até mesmo assim, durante a Santa Missa pode tomar água, não há problema, né? Mas assim, não é bom que você fique saindo da missa para buscar água. Mal tenho sede na hora da missa. Leva uma garrafinha, né? Pega uma garrafinha, bota aí do ladinho. E quando terminar a missa, pega a garrafinha, leva embora. Né? Não deixa na igreja, não. Jogando indiretas. Então eu posso mastigar a hóstia? Pode. Pode mastigar, Pode. Né? O que o Senhor disse quando ele entregou o pão aos discípulos? Tomar e comer. Pode-se mastigar a hóstia. Assim, quando eu era menorzinho, lá quando eu ia receber a primeira Eucaristia, né, tinha-se uma coisa muito popular que dizia que se a hóstia grudar no céu da boca, é sinal que está com muito pecado. Meu Deus do céu, quando eu fui comungar a primeira vez, eu fiquei assim, meu Deus, que não cole na minha boca, que não cole na minha boca, né? Aí eu comunguei, graças a Deus não colou. Não colou. Mas outra vez que eu comunguei, colou. Meu Deus do céu, mas cola, não, é natural colar, porque o céu da boca, né, é úmido, então a hóstia cola. Pode mastigar? Pode, né? Não tem problema você mastigar a hóstia. Só ter muito cuidado também, às vezes, porque às vezes prende no dente. Então ter cuidado também, a pessoa que fica presa também. Ter o cuidado de comungar tudo. Mas pode e deve se mastigar. Não há problema, o Senhor diz, tomar e comer. Então pode comer realmente. Né? Às vezes o que as pessoas pensam? Eu não posso mastigar porque se eu mastigar, Jesus vai estar sofrendo na minha boca, vai estar doendo. Não vai estar doendo não. Você pode mastigar a hóstia e engoli-la completamente. Que bom. Então, eu devo fazer o sinal da cruz logo após receber? Só há 2 sinais da cruz na Santa Missa. No início e no fim. Então, a gente faz o sinal da cruz no início e no fim. São esses 2 sinais que a igreja prescreve na liturgia da Santa Missa. Ali na hora, não precisa fazer o sinalzinho da cruz. Né? O que a igreja ainda ensina, antes de chegar à comunhão, deve fazer uma genuflexão. Né? Faz uma genuflexão e se apresenta para receber a Eucaristia. Mas sinal da cruz, não precisa. Devo comungar de joelho? Vamos lá agora compreender. Isso é ótimo. Por quê? A igreja tem a chamada fórmula de receber a comunhão, a forma tradicional. Qual é a forma tradicional? Primeiro eu vou explicar as formas de receber a comunhão. A igreja prescreve que pode-se receber a comunhão de joelhos, diretamente na boca, em pé e receber na boca, e pode receber em pé, recebendo a comunhão na mão, né? Lembrando que a mão deve estar vazia. Às vezes a pessoa chega com um terço, segurando algumas outras coisas. Não, a mão quer comungar? Pode, mas tem que estar com a mão vazia. Como? Mãozinha direita por baixo e mãozinha esquerda por cima, formando-se como se fosse uma manjedoura, ou também como uma cruz do Senhor. Depois, você espera o padre colocar a hóstia ou o ministro,
Aí com a direita você pega a Eucaristia e comunga na frente do ministro. Você Depois não de sai dizer com o a amém hóstia. também, Tem né? que dizer o amém. O Pai diz corpo, e o sangue, corpo de Cristo, a pessoa responde amém. E tem que comungar na frente do ministro. Não sair com a hóstia assim. Mas como eu disse, essa é uma das formas que a igreja prescreve. Tem que estar com a mãozinha limpinha para receber o Senhor. Porque, por exemplo, missa campal. Às vezes tem aquela missa, né? Tem muito calor, a pessoa começa a ficar toda suada, a mão fica assim suja, porque acontece sujar assim mesmo. Então, o que é aconselhado nessas missas? Recebe na boca, por respeito a Deus. Então, essa é uma forma, receber na mão. Inclusive, como eu disse anteriormente, espera o ministro colocar a hóstia na mãozinha. Tem pessoa que a gente brinca, que é a comunhão de caranguejo, a comunhão de pinça, que o padre vai com a hóstia sempre vem assim, ó. Com a mãozinha assim, né? Caranguejinho assim. Não, espera o padre colocar a hóstiazinha na sua mão. Aí você pega como na frente do ministro. Agora, o que a igreja ensina? Pode se receber na mão? Pode. Mas qual é a fórmula? A fórmula que a igreja ensina é receber a Eucaristia de joelhos e diretamente na boca. Por que diretamente na boca? Deus é um dom. Que eu não me aproprio desse dom. Eu recebo o dom. Eu me abro para receber o dom. Então, por isso que eu devo receber diretamente na boca. E por que de joelhos? Santo Agostinho dizia, eu não posso comungar aquilo que antes eu não adorei. Primeiro eu adoro o Senhor e recebo esse dom diretamente na boca. Pode também ser em pé e diretamente na boca. Inclusive, eu aconselho, né? Recebam diretamente na boca. Pode receber na mão? Pode, mas recebo diretamente na boca. Por quê? Quando eu recebo na mão, às vezes acontece que ficam fragmentos da hóstia na minha mão. E cada pedacinho da hóstia, por menorzinho que seja, ali é Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. E às vezes a pessoa não vê, não tem um cuidado, a Eucaristia cai. E o lugar que era para ser de adoração ao Senhor, que é a Santa Missa, ali a igreja, torna-se um lugar de blasfêmia. Porque quando a Eucaristia cai, as pessoas passam e pisam. E também por que eu aconselho receber diretamente na boca? Está acontecendo, e não somente assim, em casos isolados, mas muitos casos acontecem, a pessoa pega a Eucaristia e leva para casa. E não somente isso, olha, não se escandalize, mas pessoas estão pegando a Eucaristia e levando para rituais satânicos, ou outros rituais, como por exemplo na macumba, estão levando, né? Elas pegam a Eucaristia e levam para esses lugares. Então, como eu disse, é preciso tomar um cuidado muito grande com a Eucaristia. Por isso, recebam diretamente na boca, né? É mais aconselhável receber na boca a Eucaristia. Mas por fim, né, para não criar uma polêmica, só na boca, não. Quer receber na mão? Pode receber na mão. O aconselhável é na boca. Mas, então... Não está errado na mão. Não está errado. Mas mãozinha direita, mãozinha esquerda, mãos limpas, sem nada na mão, sem criança no colo. Se tiver criança no colo, receba na boca. Não pega a Eucaristia, recebe na boca. Então, as mãos limpas, vazias, espera o ministro colocar e comungue na frente do ministro. Entendi. Mais alguma observação em relação ao momento da comunhão? Bem, comunhão, né? Quem pode comungar durante esta missa? O bom e aconselhável é que a pessoa, para chegar à mesa da comunhão, ela tenha participado da mesa da palavra. Eu cheguei no meio da missa, posso comungar? Não, filhinho, não pode comungar. Tem que chegar no início da missa. Participar ali do ato penitencial. Porque no ato penitencial, se bem vivido e celebrado, os pecados veniais são perdoados. Então, ali entende-se que ela está em estado, né, digamos assim, de graça. Porque os pecados veniais são perdoados no ato penitencial. Então, para isso, é importantíssimo que ela participe da missa inteira, do início até a hora da comunhão. Mas eu cheguei atrasado. Então, comungue espiritualmente. Na hora da comunhão, comungue espiritualmente. Outro detalhe. Se não participou da fila da confissão, não participe da fila da comunhão.
tem que participar da confissão para receber o Senhor. Ah, quanto tempo você se confessou? Ah, me confessei na primeira Eucaristia, ainda me lembro. Me lembro como se fosse hoje. Ah, lembro como se fosse hoje. Quando foi? Ah, tem uns 10 anos atrás. Né? Aí a pessoa às vezes nunca confessou mais e todo dia está ali na confissão. Inclusive, é uma das coisas que a gente mais reflete ultimamente. Por que que a fila da comunhão está tão grande e a fila da confissão está tão pequena? É estranho isso. Ou é porque as pessoas estão muito santas, ou porque elas não estão se confessando mesmo. E aí, se você recebe a Eucaristia com um pecado mortal, você não recebe a sua salvação. Você pode estar recebendo a condenação. É pecado mortal também receber a Eucaristia com esse tipo de pecado. Quando for se confessar, até tem que dizer: ah, padre, eu recebi a Eucaristia em pecado mortal. Eu faltei à missa no domingo passado. Posso comungar nesse domingo? Não, porque você cometeu um pecado mortal faltando na missa. Ofendeu o terceiro mandamento da lei de Deus: guardar domingos e festas. O que são os pecados mortais? São principalmente os pecados que ferem os 10 mandamentos. Então tem que analisar a sua vida. Os 10 mandamentinhos, fazer um exame de consciência, me confessar e depois receber a Eucaristia. A gente já está entrando no sacramento aí da penitência, né? Porque os sacramentos, eles são unidos eles entre estão si. interligados, né? Unidos. Verdade. E aí, então, vamos entrar já no sacramento da penitência, já explicando o que é realmente o sacramento da penitência, ou da confissão, né? Pode ser chamado tanto penitência como confissão, né? Isso. Sacramento da penitência ou sacramento da confissão. É um sacramento muito bonito, também chamado sacramento da reconciliação. Na verdade, ele pode ser sacramento da conversão, sacramento da penitência, sacramento da confissão, sacramento do perdão e sacramento da reconciliação. Esses 5 nomezinhos você pode encontrar. O nome mais comum é o sacramento da confissão. Cristo disse para os apóstolos: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E a quem vós reterdes os pecados, esses pecados serão retidos. O Senhor ali deu o poder aos apóstolos para ouvir a confissão e, em nome de Deus, dar o perdão dos pecados. Ali, naquele momento. A pergunta é: se no batismo a pessoa ela recebe o perdão dos pecados, por que então o sacramento da reconciliação? No batismo nós somos lavados, mas depois de lavados pelo santo batismo, nós cometemos pecados novamente. E precisamos nos unir à graça de Deus. E Deus, pensando em nossa conversão, Ele continua a nos chamar à conversão. O Senhor passava constantemente e dizia: olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista dizia: arrependei-vos e crede. Então nós temos que nos arrepender e crer no Evangelho. Quando Pedro, em Atos dos Apóstolos, depois de receber o Espírito Santo, no capítulo 2 dos Atos, ele começa o seu discurso. Aí alguém pergunta para ele: mas o que eu preciso para ser salvo? Pedro responde: arrependei-vos. Então o primeiro passo é o arrependimento interior. Eu preciso ter um arrependimento da vida que eu levo, dos pecados que eu cometo. É um dom do Espírito Santo. Temor de Deus. O que é o temor de Deus? Às vezes a palavra temor nos assusta. A pessoa pensa que temor a Deus é ter medo de Deus. Não, o temor a Deus é o ter medo de ofender a Deus. Mas já que eu ofendi, eu devo me arrepender amargamente dos meus pecados e procurar um sacerdote e confessar ali meus pecados. Ah, mas por que eu tenho que procurar o padre? Eu não posso me confessar diretamente para Deus? Filhinhos, como eu anteriormente citei, o próprio Senhor ordenou aos apóstolos que tudo que eles ligassem na terra seria ligado no céu. E tudo que eles retessem aqui também seria retido no céu. Então o Senhor deu aos apóstolos o poder do perdão dos pecados. É por isso que eu devo procurar um sacerdote. Ah, mas eu tenho vergonha, o que é que o padre vai pensar de mim? Né? Muitas vezes é assim, a gente tem vergonha. Não sei vocês, mas eu também tenho. Não é fácil, não. Se as pessoas
que só participam, frequentam as missas, tem vergonha do padre? Imagina, nós somos padres, né, diáconos, convivemos uns com os outros, e na hora de contar os pecados um para o outro, menina, é uma vergonha danada. Só que, quando eu conto o meu pecado, eu não conto para o padre, eu conto para Deus. Jesus opera na pessoa do sacerdote. É Jesus que ouve minha confissão. E tem o chamado sigilo sacramental, né? O padre não pode falar nada. O bom sacramento da confissão é o seguinte: Santo Agostinho dizia: a confissão é o tribunal onde eu entro culpado, acuso meus pecados e saio inocente. O que eu devo fazer na confissão? Contar os meus pecados. Somente isso. E não procurar justificar-se. Ah, padre, eu fiz isso por causa disso. Não, eu fiz isso. Eu fiz. Então, é isso que eu... Então, contar o meu pecado, aquilo que eu fiz. Inclusive, acontece que as pessoas chegam... Ah, padre, eu fiquei com tanta raiva. Por quê, menina? Eu tive raiva porque minha vizinha fez isso. Não, menino, vai lá. Conta o teu pecado. Deixa da vizinha a vizinha se confessa. Né? Conta o teu pecado. Verdade. E o que é necessário para uma boa confissão, então? Vamos lá, pontinhos para a confissão. Inclusive, nós temos aqui no catecismo alguns pontinhos certinhos para a confissão. Que são chamados atos do penitente. Parágrafo 1450, se você depois quiser procurar no catecismo. Parágrafo 1450. Primeiro passo para uma boa confissão. Anote aí, queridinho. É a chamada contrição. O que é a contrição, filhinhos? Numa dor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. O primeiro passo é esse, o arrependimento do pecado cometido. A chamada contrição perfeita. Eu preciso me arrepender daquilo que eu fiz para confessar. Ah, padre, mas e se eu não me arrependi e quero fazer de novo esse mesmo pecado? Não pode confessar-se. Como você quer confessar-se se você não se arrependeu? O primeiro passo é contrição. Arrepender-se do pecado. Só que, às vezes, acontece que tem pecados que você não se arrepende completamente. A igreja ensina que também tem a chamada atrição. Se na contrição há um arrependimento perfeito, um total arrependimento, na atrição tem o desejo do arrepender-se, mas ainda não está completo. Só que Santo Agostinho nos ensina, né? O desejo de arrependimento já é uma forma de arrepender-se. Ah, padre, eu queria tanto me arrepender desse pecado, mas eu não consegui ainda me arrepender. Mas só o desejo de arrepender-se já vale para que a pessoa se confesse. Então o primeiro passo é esse. Num exame de consciência, arrepender-se dos seus pecados. Segundo ponto, a confissão dos pecados. Depois que a pessoa faz o exame de consciência, tem um arrependimento perfeito, que é a contrição, ou parcial, assim, quase imperfeito, que é a atrição, né? Ela procura o sacerdote e faz o segundo passo, confissão. Confessa os seus pecados. A pessoa no exame de consciência que ela faz, se ela tem dificuldade, ela pode escrever no papelzinho. Porque na hora a gente esquece muito pecado. Na hora a gente esquece mesmo, na hora dá aquele nervoso assim do pecado, a gente esquece muito pecado. Então, e começa a chorar, e aí... Aí já era, né? Aí pode levar anotadinho, não tem problema, levar anotadinho para não esquecer. E ali confessa os seus pecados. Passemos para o terceiro pontinho da confissão. Satisfação. O que é a satisfação? É a chamada penitência. É a penitência da confissão. Sempre no finalzinho o padre tem o dever de passar ali uma penitência. Por quê? Porque através da penitência, a alma vai buscar, né, viver melhor. A penitência deve estar sempre ligada ao pecado cometido da pessoa. Por exemplo, ah, padre, eu tenho o pecado da gula. Aí o padre pode dar penitência. Ah, com penitência, tais dias da semana você vai fazer jejum? Ah, mas e se a pessoa não cumprir a penitência que o padre passou? Eita, queridinhos,
aí você não cumpriu o terceiro passinho da confissão. Então você necessita confessar-se de novo. Porque você não cumpriu a sua penitência. Então é o arrependimento, a confissão e depois a satisfação, que é a penitência. Padre, diácono, eu nunca me confessei e quero me confessar. O que eu faço? Você procura um sacerdote e na hora da confissão você seja sincera com ele. Olha, eu nunca me confessei, então eu quero que o senhor me ajude nos passos para a confissão. Então o sacerdote ele vai ajudar a pessoa também na confissão. Né? Não pense que a gente vai estar lá com assim, um cinto na mão, um pau, né? Padre fez isso, então pega-me danado, né? Não, a gente vai estar lá com todo carinho, com todo amor para acolher aquela pessoa. Porque no fundo o que nos converte é o amor com que Deus nos amou. Então até ali, Deus nos ama de uma maneira perfeita. O sacramento da confissão é muito bonito, porque nós entramos assim culpados e saímos muito inocentes. A gente sai quase voando assim, entrando na confissão, né? É bom demais. É verdade, sai bem leve. E tem uma pergunta aqui do Eduardo. Obrigada, Eduardo, pela pergunta. É possível obter o perdão dos pecados mortais sem a confissão? Eduardo, meu queridinho, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta que muitas pessoas também nos fazem. É possível perdão dos pecados mortal sem a confissão? Não. Não. Não é possível o perdão dos pecados mortais sem a confissão. Só mediante a confissão o pecado mortal é perdoado. E qual a gravidade do pecado mortal? Qual a gravidade do pecado mortal? Quando você comete um pecado mortal, você corta a sua relação para com Deus e a caridade do seu coração também é cortada. Então você está, digamos que, apartado de Deus por livre escolha de ter cometido um pecado. Por quê? A gente diz livre escolha. Para algo ser também considerado pecado, tem que ter... a pessoa tem que ter a consciência de que aquilo é pecado, tem que querer fazer e tem que cometer o ato. Mas lembrando que há pecados por pensamentos, palavras, atos e omissões. Então também tem esse pontinho. Querer, fazer, né? E conhecer. Conhecer, querer e fazer. Isso constitui a matéria do pecado mortal. Sabia que isso era pecado, eu quis fazer e fiz pecado mortal. E não, olha só, e não se perde sem dor aquilo que nós ganhamos por prazer. Dói confessar, porque a alma grita por Deus. Então se a pessoa quer voltar a ter essa relação com Deus e com a igreja, volte pelo sacramento da confissão. Inclusive, importantíssimo para você católico, quando você sai da igreja católica, olha aqui bem nos meus olhos agora, você católico agora. Quando você sai da igreja católica e começa a frequentar uma outra denominação religiosa e volta para a igreja católica, você não pode comungar. Você está, digamos que, apartado da igreja. Tem que se confessar, tem que professar a sua fé de novo, porque quando você abandonou a igreja, você fez uma apostasia. Você renunciou à sua fé. Pecado gravíssimo mesmo. Um pecado muito grave. Participar de outras denominações religiosas, abandonando a igreja católica. Pecado gravíssimo. Não pode... eu passei tanto tempo fora e agora só quero voltar. Não é só voltar não, filho. Tem que voltar, mas tem que fazer esses passos. Tem que procurar o sacerdote, apresentar-se, confessar-se, mostrar arrependimento e professar a fé mediante a igreja. Depois, para mais informações, vocês podem procurar o diácono para dar mais orientações, porque realmente são muitas coisas, né? Por exemplo, casais que só vivem juntos, sem o sacramento do matrimônio, não podem comungar, né? Então tem vários critérios. Não é só chegar e ir para a fila da comunhão, né? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, podem procurar o diácono para ele fazer os esclarecimentos. Vamos fazer o seguinte. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir assim, lançar nos comentários. Vamos lançar nos comentários. Depois Isso. A Bárbara, ela se via para pegar tudo, né? Vamos lançar nos comentários todas as dúvidas. Se precisar, aí ela faz outro programa só para responder
as dúvidas Parte que 2. vocês... Pode ser a parte 2, ou comigo, ou com outra pessoa, mas faz um programa só para responder as dúvidas que vocês possuem sobre os sacramentos. Isso é importante. Tem dúvida? Manda pra gente. Né? Comenta aí, deixa aí a sua dúvida, seja qual for. Então vamos para o sacramento do matrimônio. Qual a importância de um casal receber este sacramento? Deus fez o homem e a mulher para tornar-se uma só carne. Que aí que entra o sacramento do matrimônio. Ambos tornam-se uma só carne pela bênção de Deus. O sacramento do matrimônio é tão poderoso, tão forte, tão querido por Deus, que nem o pecado original destruiu e nem o dilúvio aboliu. Então, Deus quis o matrimônio. Qual é a imagem perfeita do matrimônio? É aquela união de Cristo com a igreja. De Cristo dando sua vida na cruz. Da mesma forma como Cristo amou a sua igreja e por ela deu a vida, no matrimônio, ambos devem-se esse amor e doam-se um ao outro. Por que eu falo doam-se ao outro? Qual é ali, digamos assim, a parte essencial do matrimônio? É quando a pessoa se doa e recebe a outra. Como que ela se doa? Ela se entrega a outra naquelas palavrinhas. Eu, filhinho, te recebo por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar. Ali ela recebe e depois ela se doa também. Então, ali ambos há um esvaziar-se de si para um preenchimento com o outro. Um amor que une os dois numa só carne. O Deus amou tanto o homem com a mulher que fez um matrimônio só para isso. O matrimônio é o sacramento do amor humano. Se a Eucaristia é em si o sacramento do amor divino, o sacramento do amor por excelência, o matrimônio é o sacramento do amor humano. Quem ama, se doa. Prova de amor é levar para o altar do Senhor. Tem uma dinâmica que eu gosto muito, assim, para os casais entenderem bem essa questão do uma só pessoa, uma só carne, não tem, depois do sacramento do matrimônio, não tem mais como separar. Que você pega 2 copos com água, uma jarra, coloca dentro da jarra os 2 copos, né? A água que estava nos 2 copos. E aí depois você tenta separar, colocar no copo, cada copo a mesma água que estava antes, com as mesmas moléculas. Você não consegue, porque no momento que você coloca na jarra, mistura os 2 ali. Já era. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Às vezes parece pesado, até que a morte nos separe, mas aí você deu o seu sim, né? Então aí você tem que aguentar. Você tem que, digamos que, tomar posse das consequências que a sua escolha impõe. Toda escolha tem consequências. Então, você também tem que levar as consequências do matrimônio em si. É uma coisa muito bonita, se bem vivido. Por que as pessoas têm dificuldade no matrimônio? Sendo bem curto e bem sincero. Porque recebe o matrimônio na igreja, recebe o matrimônio de Deus no altar e depois vivem fora do altar. Que vivem fora da igreja. É por isso que há tanta dificuldade. Dificuldade no matrimônio vai existir? Vão existir. Mas diante do altar, ali podem ser mais fortalecidos. Às vezes também acontece muito do casal querer receber, mesmo uma forma de prestar conta para a comunidade, para a família, que é matrimônio. sem ter ideia realmente do que está recebendo naquele momento. Né? É por isso que tem um curso para noivos. Mas por que eu tenho que fazer um curso para noivo? Para você ter consciência daquilo, nem que seja breve, mas uma breve consciência daquilo que é o matrimônio, das responsabilidades, das exigências, inclusive no matrimônio. Tem uma perguntinha assim: vocês estão dispostos a educar na lei de Deus da igreja os filhos que Deus vos confiar? E ele responde: sim, confio. Quantos você quer ter? Não, só quero ter assim só tá bom. Então, às vezes nem a responsabilidade dos filhos não querem mais ter. Quer casar, não quer ter filho, não pode casar. Porque para casar tem que estar aberto à vida. Tem que também ter filhos. É uma das exigências para casar, querer ter filho. Pai, eu quero casar, mas não quero ter filho. Filho, difícil. Não, e também tem uma questão, gente, que eu gosto muito de colocar no curso de noivos, assim, casamento, receber o sacramento não é como eleição, né? Você casa, daqui a, se não der certo, daqui a 4 anos a gente escolhe outra esposa, outro esposo.
né? Porque aí pensa no divórcio. Não, eu posso anular depois lá. E a nulidade não é fácil. Bora falar um pouquinho sobre a nulidade. Como é, de que forma acontece, quais os critérios. Porque às vezes a pessoa tem a ideia de que depois eu vou lá e falo para o padre que não quero mais essa esposa ou esse esposo. Há uma, digamos que, indissolubilidade no matrimônio. Uma vez casado, sempre casado. Se prepara. Não tem... Primeira questão é, às vezes a pessoa diz, padre, como é que eu faço para me divorciar da minha esposa no religioso? Não há divórcio no religioso. Não há divórcio. O primeiro conselho é, filhos, não desistam do vosso matrimônio. Lutem pelo vosso matrimônio. Lutem por aquilo que Deus quis. Lutem por aquilo que um dia vocês chegaram no altar e disseram, eu quero. Lutem. Lutem até a última gota de sangue, como Cristo deu a sua última gota de sangue por nós. Lutem por aquilo que vocês se entregaram lá no santo altar. Mas acontece que há muitos casos hoje de segunda união, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Não há o chamado divórcio, mas há a chamada nulidade matrimonial. O que seria a nulidade matrimonial? Em alguns casos, né, no ato do matrimônio, ali na cerimônia, ou antes da cerimônia, ou até mesmo depois da cerimônia, fez que aquele sacramento fosse nulo, ou seja, nunca existiu. Vamos dar um exemplo. O marido, antes do matrimônio, traía várias vezes a esposa. Prometeu ser fiel no matrimônio, mas continuou traindo. Mas aquelas traições fez com que aquele juramento que ele fez, eu te prometo ser fiel, não prometeu nada. Então, aquela promessa foi inválida, nunca existiu. Então, o ato em si do matrimônio nunca existiu. Então, a igreja vai olhar toda aquela realidade, né, e sim declarar nulo o matrimônio. O que seria um matrimônio nulo? Nunca existiu, porque aqueles atos fizeram com que aquele matrimônio nunca existisse. Agressão também. Desde o princípio do namoro, a esposa apanhava, tudo isso. Então são atos que tornam o matrimônio inválido. Nulo, melhor dizendo assim, nulo. Então, em outras palavras, como foi nulo o ato, a pessoa nunca recebeu matrimônio. E por isso, se declarada a nulidade do matrimônio, ela pode receber o matrimônio. De novo? Não, pela primeira vez, porque o primeiro foi nulo. E como fazer, né? Eu sou de segunda união e eu gostaria de procurar a nulidade matrimonial. O que eu preciso fazer? Procure o seu pároco. Né? Tem que ir na sua paróquia, né? Conversar com o seu pároco. O pároco que vai analisar o caso, porque nem todos os casos são casos para nulidade. Vamos logo falando, nem todo caso é caso para nulidade. O pároco vai analisar o caso, vai acompanhar, iniciar o processo e em seguida encaminhar para o chamado tribunal eclesiástico. Inclusive, aqui em Marabá, aqui na catedral, na secretaria paroquial, né, nós temos o nosso tribunal eclesiástico aqui em Marabá. O nosso juiz é Dom Vital Corbellini, né, primeiramente, e depois o padre Ademir, que está responsável pelo tribunal eclesiástico. Mas, como eu disse anteriormente, deve-se primeiro procurar o pároco para fazer os primeiros encaminhamentos. Uhum. E vamos falar também um pouquinho sobre o sacramento da ordem. Ordem. Esse sim. Então, assim, hoje vamos falar assim que até vibra aqui. É como se fosse equiparado o matrimônio e o sacramento da ordem. Para os padres, equivale como para os casais também o sacramento do matrimônio? Vamos lá. A gente poderia dizer assim? Sacramento da ordem e sacramento do matrimônio são chamados sacramentos da comunhão ou sacramentos do serviço. Por quê? São sacramentos que eu viso a salvação do outro. São sacramentos de doação. Então, no sacramento da ordem, que foi instituído também por Cristo, nós que fomos consagrados pelo batismo,
num sacerdócio comum dos fiéis, agora somos consagrados de uma maneira específica para uma missão. É uma consagração específica para a missão. Se for utilizar a linguagem do matrimônio, é como se fosse realmente um matrimônio. Nós nos casamos com a igreja, nos casamos com Deus de uma vez por todas. Só que tem uma grande diferença. No sacramento do matrimônio, o que você diz? Até que a morte nos separe. Na ordem não. A ordem você vai continuar sendo padre mesmo no céu. Você não é separado. A morte não separa o sacerdócio, não tira o sacerdócio. Mas é de uma vez por todas. O sacramento da ordem, ele tem 3 graus. O primeiro grau é o grau do episcopado. Cristo escolheu para si 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos foram os primeiros bispos, deixando Pedro como pedra fundamental, como chefe daquele colégio, né? Então, Pedro foi o primeiro papa, poderíamos assim dizer. Então, ao primeiro grau da ordem é o episcopado, os bispos. Só que os bispos também necessitaram, com o passar do tempo, dos seus colaboradores na missão, que foi quando surgiu o segundo grau da ordem. Os presbíteros, os padres. Os padres são colaboradores do bispo na missão. Esse é o segundo grau da ordem. Só que quando você pega Atos dos Apóstolos, capítulo 7, você começa a ver que até ali houve dificuldades no exercício do ministério. E necessitou que fossem instituídos 7 diáconos para servir as mesas. Entra aí o terceiro grau da ordem. O sacramento, o diácono, né, o diaconato. O diácono é como se fosse ali o grau do serviço. Inclusive, a roupa do diácono, para quem acompanha, é em forma de avental, chamada, né, que o padre usa, né, por cima da casula. O diácono não. Ele usa uma veste diferente. Você pode até prestar atenção. A veste é costuradazinha embaixo, chamada dalmática. Ela é em forma de avental, para realmente mostrar o serviço. Então são 3 graus a ordem. O bispo, o padre e o diácono. Só que, né, a gente estuda para ser padre, se prepara para ser padre. Só que para ser padre, primeiramente somos diáconos. Né? Primeiramente diáconos, depois de 6 meses ou mais, depende. Aí padres, e paramos aí. A igreja, dentre os padres, ela escolhe alguns para serem bispos. Mas ninguém estuda assim, não, eu vou estudar para ser bispo. Não, a gente estuda para ser padre e vive para ser padre. Mas tem critérios para ser bispo? Tem muitos critérios também. Não somente o critério que se refere à idade, tem que ter idade, tempo de sacerdócio, né, tempo de padre, tem que também ter, né, digamos, que um certo conhecimento, querendo ou não ele vai reger uma paróquia, uma diocese, tem que também ser uma pessoa de conhecimento, uma pessoa virtuosa, uma pessoa que moralmente, né, não dá razões de escândalo, uma pessoa que tem uma vida moral, né, e uma pessoa de muita oração também. Entendi. Semana que vem, então, nosso diácono recebe o sacramento da ordem. Do segundo grau. Do segundo grau, será sacerdote. Né? Então, muito bem. Toda uma expectativa já para a semana que vem. Olha, para falar a verdade, eu estou muito calmo. Porque já tenho 2 anos de diácono. Normalmente se passam 6 meses como diácono. Eu passo 2 anos por causa da minha idade. Porque eu não tinha idade para ser padre. Idade mínima é 25. Eu fui ordenado diácono com 22. O bispo local, ele pode dispensar um ano, ordenando então com 24. Como eu estou com 24, né? Inclusive assim, 24. Aquela famosa questão da idade, né? Não, eu fiquei orgulhoso de fazer os 24, né? Só para ser ordenado logo. Então... Mas tem um período que estuda tantos anos para estudar, independente da idade, assim... São no mínimo 6 anos. Por que 6 anos? 2 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Esse é o mínimo. A nossa diocese, a formação, gira em torno de 9 anos.
Do tempo que entra ao tempo que sai, se tudo concorrer naturalmente, são 9 anos até chegar, né, ao diaconato. Depois presbiterato. Então, como assim? Eu passei 2 anos como diácono, então tudo que tinha de ansiedade já foi embora. Já. Mas com certeza quando for chegando, quarta-feira da semana que vem, quinta-feira durante o dia, o coração já vai estar... Olha, pra falar a verdade, assim, o que mais me preocupa é a janta. A janta? O que dá mais trabalho é a janta pra preparar, né? Porque senão eu tô tão Tem um tranquilo. ginásio preparado para você. Vai dar conta desse ginásio todo aí, essa janta, churrasco, comida. Olha, vou ser bem sincero com vossa pessoa, porque quando as pessoas perguntam da ordenação, a primeira coisa que elas perguntam é: tem comida depois? Todo mundo pergunta, inclusive depois vou só soltar as indiretas lá no Instagram para algumas pessoas que só me perguntam sobre comida. Hoje mesmo já perguntaram. Aqui dentro também. Aqui que a gente não vai falar quem foi. Não vou falar quem foi. Então vamos falar sobre o último sacramento. E esse geralmente quando a gente pergunta quais 7 sacramentos, aí um que esquecem muito é o da ordem e o outro é a unção dos enfermos, que muita gente acha também que só é dado antes da morte de alguém. Quando alguém vai falecer, aí chama o padre para já dar ali a unção dos enfermos. Então bora falar um pouquinho. Vamos lá, sacramento da unção dos enfermos. Vamos lá, compreender. Por que as pessoas pensavam que esse sacramento já era para quem estava já assim, na morte, assim, lá no bico do corvo, né? Inclusive, às vezes o padre chega no hospital e entra numa sala, o povo começa: eu tô morrendo, vou morrer. Vai chamar o padre, né? O povo começa a morrer, é verdade. O padre chega de batina, o povo pensa que tá morrendo. Aí você vê os anjos, Nossa Senhora, tudo. Porque antigamente era chamado também assim, extrema unção. Antigamente tinha esse nome, extrema unção. Hoje em dia o nome é unção dos enfermos. Qual é o papel, né, dessa unção dos enfermos? Para pegar um exemplo bem simples, né, Cristo, quando foi curar o paralítico, né, ele curou o paralítico e também concedeu o perdão dos pecados. Cristo curou o paralítico e concedeu ali o perdão dos pecados. E quando nós pegamos aqui a fundamentação da unção dos enfermos, está em Tiago, capítulo 5, versículos de 14 a 15. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, aqui está a fundamentação da unção dos enfermos. Tiago, capítulo 5, versículos de 14 a 15. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o aliviará. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Então, aqui está a nossa fundamentação da unção dos enfermos. E os efeitos da celebração desse sacramento, né, é bem interessante. Por quê? Tem um dom particular do Espírito Santo para que a pessoa possa viver aquele momento. E, se possível, com a graça de Deus e vontade dele também, a pessoa possa ter a sua saúde restabelecida. Não é porque receber a unção que vai morrer. É de cura, né? Pode também, a partir da unção, como recebe esse dom particular do Espírito Santo, ela pode também ter uma vida, a saúde restabelecida. Também, um outro pontinho desse efeito do sacramento, ela tem uma união com a paixão de Cristo. Ela entra em união com as dores de Cristo. Cristo sofreu por nós, carregou as nossas enfermidades. Então, também participa ali da paixão do Senhor. E, por fim, ela tem uma graça eclesial, né, que contribui para todo o bem do povo de Deus. E também tem a preparação para a passagem. Caso a pessoa, depois da unção dos enfermos, né, ela passe para outra vida, então também ela vai estar preparada. Por quê? Ali, na unção dos enfermos, obtém-se também o perdão dos pecados, como na confissão. O bom é que ela se confesse, se possível, mas se ela não tem mais capacidade da confissão, ela então também recebe pela unção o perdão dos pecados no sacramento da unção dos enfermos. Quem pode receber sacramentos? Pessoas de idade avançada, pessoas que estão com grave enfermidade, ou às vezes vão passar por uma cirurgia de risco. Então essas pessoas podem receber esse sacramento. É importante lembrar que
batismo, crisma, matrimônio, ordem, só se recebem uma única vez. O sacramento da confissão, várias vezes se recebe. Da comunhão, várias vezes se recebe. E da unção dos enfermos também pode ser recebido mais de uma vez. Então, são essas pessoas, idade avançada, uma enfermidade, ou passar por uma cirurgia de risco, podem receber o sacramento, independente da idade. Entendi. Então, quero agradecer sua presença aqui, foi assim maravilhosa, esclareceu, assim, eu tenho certeza, muita coisa para mim e para quem está acompanhando o programa também. Se alguém tiver mais dúvidas, como o nosso diácono falou, você pode nos enviar as perguntas e depois a gente vai passar para ele. Lá no Instagram dele ele vai, faça uma pergunta aí. Vou lá nos stories. Nos stories. Então, te agradecer mais uma vez pela presença, dizer que nós, Deus quiser, estaremos lá na quinta-feira que vem. Às 19h30. Fazendo a transmissão ao vivo. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Agradecer as pessoas que enviaram perguntas para a gente. A gente sabe que às vezes tem vergonha de perguntar alguma coisa, mas se você tiver alguma coisa, alguma dúvida para falar, pode mandar para a gente. E eu quero agradecer também aos nossos anunciantes, Óticas Noélia Maia, Fisiomais, Ideal Tecidos, Mara Luz, Michel Comunicação, Comercial Carajás, Dani Biju, Escola A Mais, Academia Gol de Placa e Fibra Link. Que eles têm confiado muito nesse nosso projeto do estúdio aqui da Catedral, um projeto muito ousado da nossa parte, de fazer essa transmissão. Quero dizer para vocês que esse programa ele é feito por pessoas voluntárias que se dedicam e se colocam à disposição da igreja, não é feita por profissionais da área de comunicação. São pessoas que se colocam à disposição da igreja para servir, para trabalhar, e a gente tem feito e tentado fazer da melhor forma possível, trazendo muito conteúdo, né, coisas que para a gente enriquecer o nosso conhecimento em relação à igreja, saber um pouquinho mais, saber trazer entretenimento, como foi na semana passada. Também, então, a cada semana a gente tem tentado trazer coisas novas, coisas diferentes, para que vocês possam acompanhar, para que vocês possam ter um momento interessante na internet. Compartilhem esse vídeo, que muito interessante todas as coisas que o diácono falou aqui, nos explicou sobre os 7 sacramentos. Então, compartilhe nas suas redes sociais, WhatsApp, no Facebook. Daqui a pouco o link vai estar disponível no YouTube, no nosso canal Pascom São Félix, e aí você pode compartilhar e nos ajudar a formar uma rede de evangelização. E eu quero dizer também que no dia 17 de dezembro vai começar a novena de Natal com o Padre Ademir, tá bem? Então vai começar no dia 17 às 18h30. Serão 9 dias, 18h30, aqui no Facebook Catedral Marabá com o Padre Ademir. Então não perca, bote aí um sininho no seu celular, um alarme para avisar você quando o programa começar, a partir do dia 17, 18h30. Quer dar algum recadinho também? Filhinhos, então, assim, os queridinhos, né? Aguardo vocês lá na quinta-feira, no ginásio do Colégio Irmã Teodora, bairro Liberdade, mais uma vez, Liberdade, Terra Santa, às 19h30. Espero, então, ter a presença de vocês. Fico muito feliz de estar com todos vocês aqui. Adoro estar aqui, embora seja a segunda vez. Acompanho também às vezes, adorei as tortas na cara. Então fico muito feliz também desse trabalho que vocês desenvolvem. E também espero que seja também inspiração para que outras paróquias também, né, entrem nesse meio que é tão importante para a igreja. A gente chega nas pessoas de uma maneira diferente. Então agradeço por estar aqui com vocês. E segue lá no Instagram, Diácono Fabrício Rodrigues. Vai estar também lá para vocês seguir lá. Boa noite a todos. Eu quero pedir ao diácono que nos dê uma bênção. Então vamos lá pedir a bênção de Deus para a nossa noite, para você que nos acompanha, para todos nós que estamos aqui, né? Aparecem somente nós dois, mas por trás das câmeras também tem mais pessoas que estão sempre conosco aqui, né? Abraço também para vocês que estão conosco. Não vou falar nome por nome porque eu esqueço o nome de todo mundo, né? Tem que encaixar aqui para esse povo aqui para eu ficar lembrando. Mas agradeço também a vocês que estão sempre atrás das câmeras, se doando, como eu falo, um trabalho voluntário, mas é um trabalho muito bem feito, né?
com muito conteúdo e que cada vez mais, com a proteção da Virgem do Perpétuo Socorro, a gente vai estar melhorando cada vez mais. Vamos pedir a bênção de Deus para todos nós, para nossa família. Né? O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, né? Tenha uma boa noite. Quinta-feira a gente espera vocês novamente.